Ah, pastor, quando o senhor fala da revista, a página do senhor é diferente da minha, tá? A do professor é diferente da minha, tá? É? O senhor tá na lição 9, né? Isso. Lição 9. Então, a minha na lição 9 começa na 42, aqui é do senhor. Ah, sim, é porque da minha página é diferente. entendeu? A minha tem 42. Então, Deixa eu só marcar aqui, então, para já não... tá pra ouvindo, não tá, pastor? É aqui, tá. Não tem problema, continuamos conversando que o povo vai começar Deixa eles entrarem É, aí, deixa que coisa, eles entrarem. coisa boa aí, rapaz. coisa boa. Mas falar de Deus, assim, falar da experiência que nós tivemos é maravilhoso, né? É bom demais. Não, mas a gente passou muita coisa boa, a gente aprendeu muito, viu? Essa foi a verdade. A gente aprendeu bastante Isso, coisa. na verdade, pastor, a gente aprende em todos os dias, né, pastor? Sim, sim. Tudo que a gente faz, assim, referente à obra de Deus é um aprendizado. Por exemplo, a situação dessa pandemia hoje. A gente aprende, por exemplo, no formato da ceia. A gente nunca passou por isso. É um aprendizado que até os pastores mais antigos, mais tradicionais hoje, eles falam, puxa vida, nunca passei por uma situação dessa. A igreja, no seu modo, vamos supor, talvez no começo da 1910, 1900, quando veio a Congregação Cristã do Brasil para o Sul, quando veio a Assembleia de Deus para o Norte. Desde então, nunca se teve notícia do que está acontecendo hoje. Sim, isso foi uma coisa primária, né, no sentido Acho que nem os cultos nos porões lá da Rússia, lá que era a mão de ferro, sim, lá, nunca se passou por uma situação como era essa. Que a gente não está acostumado nessa situação, entendeu? A gente não, por mais que fique 2 meses, 3 meses, a gente não está acostumado com isso. E a gente tem que se adequar a isso, né? Sim. A gente tem que se adequar a isso. E nós temos que nos adequar e pedir graça a Deus, viu? Porque tomara a Deus que essa situação nunca mais aconteça. Sim. E que os irmãos permaneçam firmes, né? Porque, infelizmente... Isso é mais importante, né? De vencer, de estar vencendo esses obstáculos aí. Qual que é a net aqui, pastor? Você sabe qual é a net aqui? Acho que de cima aí. Você não sabe assim, né? Não, mas eu acordo, Tiago, ali se for. Tá, mas não fala o vídeo, não, tá o vídeo, tá? Leva pra ele aqui, pastor. Não, acorda ele não, pastor. Bom dia, na paz do Senhor. Carinha do rapaz. Não! Agora ele acordou. Não. Temos 4 pessoas. Meus irmãos, a paz do Senhor é para os irmãos. Os irmãos tenham um ótimo domingo, presença de Deus. Que esta manhã seja uma manhã de vitória para as nossas vidas. É o que nós estamos buscando de Deus, essa resposta de Deus para nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem resposta para todas as coisas. Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor. E a Bíblia diz que Deus jamais abandonará a tua igreja. Então nós temos a plena certeza e a convicção de que tudo que nós estamos passando e vivendo, tudo isso vai contribuir para o Evangelho. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus com certeza irão vencer, irão ultrapassar, irão conseguir chegar no objetivo final, que é os céus. E o nome do Senhor sempre será glorificado sobre as nossas vidas. E a minha palavra nessa manhã, antes de nós aqui começarmos a nossa aula, é que Deus possa alcançar as famílias nesse dia. Família sempre é primordial, a família sempre estará
no coração de Deus. Que Deus proteja a nossa casa, a nossa família, que Deus proteja o seu lar, a tua família, os teus filhos, que Deus possa nos dar um domingo de paz, um domingo com a sua presença. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez aqui, quero ser grato a Deus e agradecer aos irmãos pelo privilégio de estar aqui. Isso é um privilégio muito grande que Deus nos deu, irmão, de podermos estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Aqui, pastor Sandro Silva, setor do Parque Vitória, regional aqui de Franco da Rocha. Estou juntamente aqui com meu amigo Amauri. O Amauri vai dar um alô aí para os irmãos. Patrão, meus irmãos, bom dia. Que esse dia seja repleto de bênção para todos nós, que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, amém? Deus abençoe. A vida do irmão Amauri tem nos auxiliado e nos ajudado demais aí, irmãos. Mais ou menos. Está falando que é mais ou menos. Mas tem nos abençoado de uma forma especial aí. A gente estamos trabalhando aí para o reino de Deus, para o crescimento, para fazer com que a palavra chegue ao coração dos nossos irmãos. Esta informação, porque o poder da informação é muito grande. E o poder da informação, quando ela chega a nós, ela causa algumas diferenças na nossa vida. Quando nós estamos bem informados com as coisas de Deus, quando nós estamos bem a par daquilo que Deus requer de nós. Meus irmãos, estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, a nossa revista, a revista de jovens. Nós estamos aqui falando esse trimestre com jovens, uma revista muito boa, que fala sobre o seu tema, tempo de conquista, e é um assunto pertinente para todos os tempos, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, de muitas dificuldades, que todos nós temos vivido isso. E aqui tem a senha de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele dá a senha, como é que nós podemos vencer as adversidades, os inimigos, as enfermidades. Está tudo aqui no manual, palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui discutindo, falando, abordando esse tema, para que você seja informado, para que você que está em casa possa tomar essa palavra como arma de Deus para a sua vida e não desistir, não abaixar a cabeça, sempre olhando para Cristo, sabendo que Cristo é o Senhor e Ele tem a palavra de vida eterna. Pedro um dia disse assim: para onde nós iremos se só Tu tem a palavra da vida eterna? Então não tem como agora abaixar a cabeça, retroceder, não tem como mais abandonar. O negócio é olhar para Jesus, ficar firme com Ele, porque certamente Ele vai fazer com que nós venhamos vencer todo esse mal que assola não só o Brasil, mas como todo o mundo. Pastor Francisco Dias, Deus abençoe o senhor. Coisa boa que o senhor está aqui nesta manhã para nos ajudar, para mandar mensagem aí, para nós estar mais motivado aqui, para nós fazermos aqui a obra de Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que aí estão conectados aí nesta manhã, investindo o seu tempo, Investindo o seu tempo para aprender da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar da lição de número 9, que se encontra na nossa página 42 aqui dos alunos. A minha é 60, mas dos alunos é 42. Hoje nós vamos falar sobre uma temática: os gibeonitas enganam a Josué. É um tema muito interessante, que nós vamos hoje pontuar algumas coisas que nós julgamos aqui mais importante, para que essa informação chegue à tua casa. Então nós vamos aqui estar falando sobre esse tema: os gibeonitas enganam a Josué. O nosso texto áureo, a nossa leitura, ela está no livro de Josué, capítulo de número 9, 1 ao 6. Eu quero ler com você, como sempre nós fazemos aqui, para que você que está em casa possa acompanhar, mesmo não tendo a nossa revista, mas você pode pegar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9, e versículo 1 a 6, de 15 ao 16. Nós vamos fazer essa leitura aqui, logo nós vamos estar aqui pontuando esta lição, para que nós possamos estar aqui discutindo esse assunto, falando desse assunto, e você participe aí, manda sua pergunta, tá? E a gente, dentro da medida do possível, a gente vai estar respondendo os irmãos,
manda alguma questão, alguma sugestão aí, tá bom? Para que nós podemos... Os jovens podem mandar pela grupo da EBD, o grupo da Mocidade, que eu repasso aqui para o senhor. Os jovens podem mandar pelo grupo da Mocidade, manda que o Amaury repassa para mim algum ponto aqui da explicação aqui, da nossa interação aqui. Ele vai mandar aqui a pergunta e nós vamos aqui parar e responder a sua dúvida aqui, tá bom? Dentro da nossa lição. Meus amados, então vamos ler lá o livro de Josué, capítulo 9, versículo 1 ao 6, o 15 e 16. Diz assim o texto da Bíblia: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram também de astúcia e fingiram embaixadores e tornaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados as vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos que uma terra distante fazei, pois agora concerto convosco. E Josué fez parte com eles e fez um concerto com eles. E lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois que fizeram concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Meus amados irmãos, lemos aqui o texto da Bíblia Sagrada, e esse texto ele nos traz uma recomendação importantíssima, porque o primeiro tópico que nós vamos aqui abordar dentro desse tema é: os inimigos se unem contra Israel. O subtópico é a inveja dos inimigos. Eu quero já pontuar aqui rapidamente, dentro dessa visão e dessa questão, porque nós temos bastante coisa aqui para falar sobre os temas que virão posteriormente. Então nós percebemos aqui que Josué e toda a sua equipe, Israel, o povo de Israel, eles estão debaixo de uma promessa de Deus e eles estão caminhando para esta promessa. E quando eles estão caminhando para esta promessa, é óbvio que surgirão no meio desse caminho, haverá uma intervenção dos seus inimigos. Porque a obra do inimigo, daqueles que são oposição contra a obra de Deus, é fazer com que nós não chegamos ao lugar aonde Deus nos prometeu. Então eles serão sempre a oposição. E qual é a questão? A questão é que nós temos que estar preparados sempre. Temos que estar preparados sempre, porque nesse intermédio dessa jornada sempre surgirá algum contratempo e nós, como cristãos, temos que saber lidar com esses contratempos para que se cumpra em nós a promessa de Deus. Por quê? Porque percebe que Josué ele está com a promessa de Deus de possuir a terra de Canaã. A promessa está sobre ele e a promessa de Deus é a verdade. Mas no meio da jornada, no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada para a conquista, dessa luta para a conquista, ele vai ter que combater, ele vai ter que lutar, porque percebe que nas lições anteriores, Deus disse: entra e toma a terra. Deus não disse: olha, eu vou e vou desvencilhar os inimigos e vocês entram. Não, Deus disse para eles lutar, para eles combater, para ele usar
de força para tirar os seus inimigos e possuir a herança que Deus havia dado a eles. Então, quando se fala em combate, isso exige força, exige tempo, exige estratégia, e nós precisamos entender isso. Porque todas as vezes que nós partimos para um combate, seja ele qual for, seja ele um combate espiritual, seja ele um combate físico, das coisas corriqueiras que nós vivemos nessa terra, nós precisamos sempre ter uma estratégia de um ponto de partida, para que quando nós chegamos no final desta batalha, nós não viemos sair dessa batalha derrotado, mas nós viemos sair vencedor no nome de Jesus. Então Josué, ele sabe que ele tem a promessa, então ele parte para essa batalha, só que no meio do caminho percebe que vai acontecer algo interessante, que essas 7 ou 6 nações que sempre foram oposição contra Israel vão se levantar e vão se unir para tirar o foco principal de Josué, que era conquistar as promessas de Deus. Então, o que nós podemos entender aqui? O que é que nós podemos entender? Que é esse povo que vai se ajuntar. E aqui o próprio texto vai dizer que eles nunca foram unidos, eles nunca foram amigos, eles nunca tiveram uma parceria entre eles. Eles nunca tiveram um relacionamento amigável. Mas qual é a visão aqui? Porque Israel tem uma história. Desde a terra do Egito, Israel vem vencendo. Israel vem galgando pelas mãos de Deus. Israel vem conquistando. Então isso traz notoriedade diante das demais nações. Então isso traz um confronto para os seus inimigos. Por quê? Porque Israel é pequeno e Israel está vencendo as batalhas. Como isso pode acontecer? Então, a única coisa que nós podemos fazer para paralisar Israel é se reunir e ser oposição. Por quê? Porque é interessante, quando eu estava lendo aqui essa revista, porque percebe que essas nações se levantam como maioria. Israel aqui é pequeno diante dessas nações. Se não me falha a memória, é 6 ou 7 nações que vão se levantar contra Israel. Então, na mente de quem está se levantando contra Israel, está dizendo, bom, a batalha será fácil ser ganha porque nós somos a maioria. Nós temos um povo maior, nós temos um exército maior. Só que se esqueceram de um grande detalhe, que essa guerra não é Josué em si que está pelejando, mas os céus pelejam por ele. Deus está pelejando por ele. Então aqui há uma grande diferença. E o que eu posso entender aqui dentro desse texto? O que é que o texto está nos informando? Que vence aqui não é quem tem a maioria, porque o reino de Deus, ele é diferente do reino do mundo. O reino do mundo vence quem tem mais, quem é mais conhecido, quem tem mais poder. Só que o reino de Deus vence quem tem intimidade com Deus e quem coloca Deus na frente da sua batalha. Então aqui a grande diferença. Os inimigos, eles são grandes. E ele sente inveja. Por quê? Porque Israel está vencendo. Não há barreira diante de Israel. Não há inimigo diante de Israel que eles não possam vencer. Porque primeira coisa que eu aprendo é que Deus está na frente dessa batalha. É que Deus que vai pelejando. Como diz aquele hino, ele vai na frente abrindo o mar, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É Deus quem faz isso por Israel. É por isso que, mesmo sendo eles pequenos, eles vão transpondo todos os muros e as muralhas que são oponentes a eles. Porque o próprio Deus vai dando estratégia para que Josué possa se preparar, se armar, se mover em favor do reino de Deus e daquela nação que está sobre a responsabilidade de Josué.
Então ele busca Deus e Deus dá a eles estratégia. Então o que é que nós podemos aprender aqui? Que por mais que aqui os inimigos tenham inveja, porque a inveja é uma arma perigosa. Esta é a grande verdade. Percebe que lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, se não me salvo engano, quando Deus escolhe Arão para o ministério sacerdotal na casa de Deus, os próprios irmãos da congregação, ele tem esse sentimento de inveja. Por que exatamente Deus escolheu, ou na mente deles Moisés havia escolhido Arão? Então eles entraram em conflito porque não quiseram estar sobre a autoridade de Moisés. Então eles sentem em seu coração esse sentimento tão pequeno e tão mesquinho que se chama inveja, e não aceita aquela orientação de Moisés dada por Deus. E nós conhecemos a história, e quando ele se levanta com Moisés, dizendo que não aceitava a chamada de Arão para o ministério sacerdotal, então Deus naquele momento vai se fazer presente, né? Deus vai se apresentar àquela congregação, a Moisés e Arão, dizendo: não, fui eu mesmo quem escolhi Arão. Quando ali ele vai sepultar todos os galhos, representando as 12 tribos de Israel. Então Deus prova que a tribo de Levi, ali, que estava perante todas as demais tribos, as 12 tribos de Israel, então Deus provou que escolheu a Levi, ou escolheu ali Arão, da tribo de Levi, para que ele pudesse compor a caravana sacerdotal da casa de Deus. Então percebe que essa história, ela se repete ao longo dos anos. Nós não estamos isentos de passar por esse constrangimento, por essa atitude de alguém que olha para você como igreja, olha para uma pessoa que tem uma conduta ilibada, que olha para nós que queremos fazer o melhor, queremos acertar em muitos pontos da nossa vida, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos um representante do reino de Deus. E ser representante no reino de Deus nessa era em que vivemos não tem sido fácil. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para a nossa conduta. E quando eles olharem para a conduta da igreja, eles vão perceber que a igreja, ela tem uma conduta ilibada, ela tem uma conduta diferente e é um referencial de Deus para a terra. Então logo vem esse sentimento. E esse sentimento que repousou sobre o coração desses inimigos de Israel aqui, voltando para o texto de Josué, é exatamente isso. Ou seja, eu não posso estar com ele, então no mínimo que eu tenho que fazer é tentar combater esta igreja. Mas percebe uma coisa interessante, que por mais que eles se reuniram para esse enfrentamento diante de Israel, eles não prevaleceram. Olha, o texto vai nos revelar que 38 anos atrás já havia acontecido isso. Foi esse texto que eu citei para vocês, lá do livro do Êxodo. Já havia acontecido isso com o nosso pastor Moisés. Ele já havia tido esse enfrentamento desse sentimento tão mesquinho de inveja. E quando esse povo se reúne, eles se reuniram para tirar o foco principal do povo de Deus, que era conquistar as promessas ricas de Deus. Mas nós não podemos nos deixar se levar. Esse sentimento, ele não provém de um coração que é voltado para Deus. Olha no capítulo 38, nós estamos estudando sobre angeologia, e tem sido um estudo muito maravilhoso, os irmãos têm participado, tem sido uma bênção, e exatamente no capítulo 38, 28 de Ezequiel, fala sobre esse querubim caído, que ele vai ter esse sentimento, ele vai aspirar fazer o trono semelhante a Deus, ou seja, um sentimento que não provia do trono de Deus. E esse sentimento precedeu a ele a queda, a ruína. E é exatamente isso. Então, ao longo da história, todos nós, ou aqueles que nos antecederam, aqueles que vieram antes de nós, passaram por esse sentimento. E às vezes nós, sem uma compreensão espiritual, nós achamos que essa guerra, essa luta, nós vamos ganhar com a nossa força, com palavras. E de fato não é esta a visão para os dias de hoje.
a esta guerra que nós enfrentamos, mesmo com esse sentimento de inveja que as pessoas têm pela igreja, por algum sentimento que surge no coração dos irmãos, é possível que nós vamos passar por isso. E como é que nós vamos ganhar essa guerra? Nós vamos ganhar essa guerra sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem guerra, essa guerra que eles têm que enfrentar aqui, eles vão ter que pegar a espada, tem que lutar. Mas a guerra que nós enfrentamos, a Bíblia diz que essa guerra nós ganhamos sem palavras, crendo e confiando em Deus. Nesse segundo ponto aqui, que fala sobre os inimigos são numerosos, que está dentro dessa temática aqui, desse primeiro tópico aqui, ele fala sobre algo importante, sobre a quantidade de pessoas ou das nações que se levantaram contra Josué para intervir, para paralisar esta obra de Deus. E a Bíblia diz que são muitos que se lendo esses capítulos, essa palavra aqui, e quando eu estava lendo aqui, eu só quero pontuar, não quero ler para não tomar muito tempo, mas está aqui na página 42, 43, 44, 45, na página 45 de vocês, a minha é 63, que é de professor. Então aqui fala sobre o levante para impedir o avanço do israelita, também impediria que as vitórias do povo de Deus fosse um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Então vamos ver essa referência que está no livro de Neemias. Eu anotei algumas referências, como a nossa revista ela não tem muito referência aqui, a questão de alguns assuntos, eu achei interessante o livro de Neemias. Se você puder acompanhar aí comigo, o livro de Neemias, ele vai nos falar sobre algo importantíssimo. Versículo 1 e 2, de inimigos que se levantam contra a obra de Deus. E quando nós vemos esse ponto exatamente aqui sobre esse levantar dos inimigos para impedir o avanço da igreja, olha o que diz o Neemias, capítulo 3, e o capítulo 4, me perdoa, sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificou, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: que fazes fracos, judeus? Olha, primeiro ponto que eu quero, quando eu li isso aqui, irmãos, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele esclarece para nós algumas verdades que está embutida dentro do texto, que às vezes, fazendo uma leitura rápida, nós não podemos compreender. Mas o primeiro ponto aqui que eu vejo que o inimigo vai usar contra a igreja, além da inveja, está aqui no livro de capítulo 4 e versículo 2. Olha, que fazem esses fracos? O que ele está dizendo? Ele está, de fato, aqui tentando desmotivar a nação de Israel, ou aquela liderança, o chamando de fracos. Agora, a igreja de Cristo nunca foi uma igreja fraca. O povo de Deus nunca foi um povo fraco. Por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo, ele habita conosco. E a Bíblia vai dizer, Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que Jesus não nos deu o espírito de temor. Esse espírito de temor ele não se refere ao Espírito de Deus, mas se refere ao espírito do homem, que está dentro do homem, quando Deus soprou lá no princípio. Então a igreja de Cristo, ela nunca será uma igreja fraca, uma igreja vencida. Por isso que Jesus disse em Mateus que a porta do inferno não pode prevalecer contra a minha igreja. Esta é a verdade. Então, como é que o inimigo, que arma que o inimigo vai usar? Primeiro, inveja. Segunda arma que ele vai usar para
para desvencilhar a igreja do seu ponto principal é a falta de desmotivação, a falta de motivação. Quem são esses fracos judeus? Ou seja, quem são esses fracos judeus para a questão da edificação? Porque a edificação do muro vai exigir, primeiro, a comunhão entre os irmãos. Segundo, mão de obra pesada. E terceiro, vigilância contra os seus inimigos. 3 elementos primordial dentro desse texto. A primeira coisa que o inimigo vai querer desfazer esse conjunto de valores, é desmotivar. Ou seja, quem é essa igreja fraca que está orando? Quem é essa igreja fraca que continua ainda em vigilância? Quem é este povo que se levanta para pedir alguma coisa a esse Deus? São esse tipo de palavra que vão tentar desmotivar o povo de Deus. Porque quem são esses fracos judeus? Ora, percebe que essa palavra para o texto aqui, na sequência do texto, claro que não dá tempo de eu ler todo o texto, mas se você ler com calma, Neemias capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 a seguir, você vai entender. Eles vão tentar desmotivar para que o povo de Deus não continue na edificação de seus muros. E é exatamente isso que Josué está enfrentando. Por quê? Porque este levante dos seus inimigos é exatamente para paralisar o avanço da obra de Deus. Paralisar como? Como desmotivação. De tentar nos desmotivar, dizendo, olha, a enfermidade está assolando o país inteiro. Percebe bem a economia do Brasil. Percebe bem como está tão danificado a nossa conduta das nossas autoridades, das maiorias. É claro, não quero aqui globalizar, mas são as maiorias que estão corrompidos, que estão corrompidos. Uma posição dentro da verdade. Então percebe que isso que nós estamos vendo. E as pessoas vão tentar nos desmotivar neste momento, dizendo não adianta mais orar, não adianta mais perseverar, não adianta mais a igreja clamar e se reunir para buscar, porque é essa situação que eles vão querer mostrar para nós. Como disse aqui os inimigos Sambalate e Tobias para Neemias, dizendo não adianta mais edificar o muro, porque virá uma raposa e vai destruir esse muro. Só que o interessante que nós podemos aprender é que Neemias não vai dar ouvido à voz de seus inimigos. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos dar lugar, não devemos dar ouvido a esse tipo de palavras. Nós temos que ouvir palavras que nos motivam. Nós temos que ouvir palavras que nos colocam para cima. Nós devemos ouvir palavra que sustenta a nossa fé. O que não serve para nós, nós não devemos ouvir. Nós temos que ser motivado por pessoas que têm a mesma fé que nós, que têm a mesma consciência acerca da obra, para que eu e você não sejamos atingidos por essas palavras negativas. Porque tem muita gente que está vivendo nesse mesmo contexto que nós estamos vivendo, ou seja, todos nós estamos no mesmo contexto. E o mesmo contexto que nós estamos vivendo é contexto para sorrir, não é contexto para fazer festa, não é contexto de alegria, mas é contexto para nós, como diz lá no livro de Joel, capítulo 1 e versículo 10, é motivo de nós, sacerdotes da casa de Deus, se humilhar perante a presença de Deus. Porque quando nós nos humilhamos perante a presença de Deus, nós vamos encontrar resposta de Deus para a nossa vida. Então o momento é esse. Os inimigos se levantam, a primeira arma que eles vão usar é desmotivação. Não deixe ninguém desmotivar a você. Não deixe que Deus colocou no teu coração. Não deixe ninguém tirar esta palavra que Deus plantou dentro do teu coração. Esse toque aqui eu entendi que a primeira arma que eles vão tentar usar é a desmotivação, que está no livro de Neemias.
Quem são esses fracos judeus? Ou seja, para edificar, para trabalhar, para levantar um muro em cima de monturos. Ninguém se levanta um muro em cima de monturos. Por quê? Porque primeiro tem que se remover o monturo para que depois comece a edificação. Então ele sabe do tamanho do trabalho que tem a fazer, só que Neemias não é desmotivado pelo trabalho. Neemias é tomado por esta graça de Deus, por essa tão poderosa presença de Deus, e eles vão remover o entulho e vão edificar ali aqueles muros. Deus abençoe o pastor Francisco. A inveja traz podridão aos ossos, Provérbios 14:30. Muito bem, pastor, Deus abençoe. Jesus foi entregue por inveja. Muito bem, pastor, é verdade, isso é uma verdade. Ele foi vendido por algumas moedas devido à inveja dos seus inimigos. Muito bem lembrado, meu pastor, Deus abençoe. Às vésperas de uma vitória sempre vem uma batalha. Muitas sábias palavras, pastor, Deus abençoe. Então vamos aqui retomar. Então, sobre o levante, os inimigos que se levantam para impedir o avanço da obra de Deus. E aqui nesse mesmo tópico, subtópico 2, assim, não importa o tamanho do exército que se reúne na coligação, pois Deus estava ao nosso lado. Então percebe capítulo 4, 1 e 2, apresentar aqui a arma que o diabo ou o inimigo vai usar contra as nossas vidas, a desmotivação. E não tem nada, irmãos, pior do que uma pessoa desmotivada. Uma pessoa desmotivada, ele não consegue enxergar a ação de Deus. Ele não consegue entender que Deus é essa porta e Jesus, é claro, dentro de uma metáfora, essa porta não se fecha. E é isso que nós precisamos entender. Então o inimigo vai usar sempre essa arma para desmotivar. Para dizer, não, é assim mesmo, o mundo está assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, não consegui. Ora, não é só porque eu não consegui que você não vai conseguir. Não é só porque eu não consegui chegar lá que você não vai chegar. Você pode fazer diferente. Por quê? Porque Deus está com você. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto aqui, os inimigos vão tentar impedir o avanço do povo de Deus sempre, mas o povo de Deus sempre será vencedor. Olha a referência que eu trouxe aqui para vocês, no livro de 2 Reis, capítulo 16. Livro de 2 Reis, capítulo 16, e versículo de número 6:16, me perdoa? 2 Reis 6 e o versículo 16. Então a primeira arma que o inimigo vai usar contra a igreja, contra o povo de Deus, é a desmotivação. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, que não importa o tamanho dos inimigos, não importa quanto se levantará, não importa como nós estamos sendo prejudicados. O importante, olha o que o texto vai dizer em 2 Reis capítulo 6 e o versículo 16. Olha o que o profeta vai dizer. Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual é a situação? A situação é de cerco. E o moço que estava com Eliseu, ele não conseguiu enxergar, no meio daquele tumulto, no meio da guerra, uma saída de Deus. E agora, para uma reflexão mais abrangente, quantos de nós cristãos, eu estou dizendo com cristãos, quantos cristãos hoje já perderam a motivação, deram ouvido às palavras que foram plantadas dentro do seu coração e não conseguem enxergar uma saída nos dias em que vivemos, de tudo que está acontecendo ao nosso derredor, porque ao nosso redor está a presença de Deus, e o que está ao derredor não pode penetrar esse redor que se chama Cristo. Então ele fará de tudo para que nós perdemos essa cobertura do Espírito Santo de Deus. Então o que é que Eliseu está dizendo? Eliseu sabe que os inimigos cercaram Samaria, mas olha o que ele vai dizer, não temas, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Então Deus, quem está com Deus sempre será a maioria. Você e eu, a igreja, sempre seremos a maioria. Então, essa outra arma. Primeira arma, desmotivação. Segunda arma, inveja. E a terceira arma que ele vai usar
aqui contra o povo de Deus, dentro dessa reunião, essa reunião entre eles no secreto, esse ajuntamento entre eles, para realmente destruir a obra de Deus. Mas não importa o tamanho, não importa quem, o importante é que Deus está com a gente nesta batalha. O terceiro tópico para encerrar, o terceiro subtópico para encerrar esse tópico, diz assim: o mal atua em várias frentes. Então, percebemos aqui no texto que os cananeus, jebuseus, heveus, ateus, até os gibeonitas, aqui eles se levantam contra um plano ardiloso. Eles são sagazes, os nossos inimigos. Nós precisamos entender uma coisa: o diabo não é um ser velho. Não é, irmão, ele não fica velho, não. Muitas pessoas não conseguem compreender o tamanho da astúcia do nosso adversário. E por isso que Jesus aconselha que nós temos que orar e vigiar, ou vigiar e orar. Porque inconstantemente oração nós temos que estar. Por quê? Porque esta arma que nós temos, ela consegue desvencilhar todo esse avanço e esse ardir dos nossos inimigos. O que é ser ardiloso? É alguém que tem um sentimento de enganar as pessoas. Ele não vai medir esforços para fazer chegar ele no seu objetivo maior. Então ele não vai medir esforço para fazer alguma coisa para alcançar o seu maior objetivo. E percebe que ele vai usar de todas as armas para conseguir o seu maior objetivo. Então ele vai usar de seus ardis e vai usar da sua mentira. João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Essa ferramenta, ela sempre foi utilizada para tirar ou mover os planos de Deus para a igreja. Se nós olharmos no ano 64, quando Nero toca fogo em Roma, ele vai usar de uma mentira dizendo que eram os cristãos da época. E a história vai dizer que Roma ficou 3 dias queimando em chamas. E percebe que ele vai usar esse ardil e vai usar desta mentira acusando um povo inocente, e muitas pessoas ali morreram por causa dessa mentira. Então percebe o tamanho do valor que tem esta palavra engano, mentira. Então isso não pode estar dentro de um movimento cristão. Porque os inimigos usam desse artifício, dessa mentira e desse ardis, para quê? Para desvencilhar o ponto principal do povo de Deus. Então percebe que ele usa dessa estratégia e vai fazer de tudo para roubar de nós aquilo que Deus colocou dentro do nosso espírito. Então diz aqui que ele usa de ardis e mentira. No Novo Testamento a palavra grega corresponde para astúcia, panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria, ilusório ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação que Coríntios fosse enganada pelos inimigos da mesma forma que Eva. Então veja bem, em 2 Coríntios capítulo 11, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, uma referência aqui da nossa Bíblia, da nossa revista da Escola Dominical, 2 Coríntios capítulo de número 11, vamos ver o que aconteceu dentro dessa questão do povo ser iludido, E percebe que Coríntios capítulo 11 e verso 13 diz assim, vamos ler aqui rapidamente: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos o vosso sentimento, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então percebe que Paulo traz uma referência nessa questão de ser enganado, de ser iludido.
trazendo aqui essa referência bíblica, quando ali no princípio os nossos pais ali foram enganados pela sagacidade e astúcia do nosso inimigo, ou seja, usando as suas artimanhas para colocar Eva em uma teia de aranha até que ela não pudesse mais se mover, porque é assim a ação do nosso inimigo. Ele vai fazendo pequenas telhas, e isso muitas vezes passa desapercebido. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós propagamos alguma inverdade, e isso parece ser verdade para aquele que propaga a inverdade. Isso vai crescendo, isso vai tomando corpo e forma, e quando nós pensamos que não, nós já estamos envolvidos, nós já estamos enrolados nessa teia do nosso inimigo. Então Paulo foi muito categórico quando ele traz a lembrança à igreja de Corinto, aos nossos primeiros pais, dizendo, olha lá o que aconteceu. Toma isso por exemplo. Por quê? Porque ele usa esse artifício, essa artimanha, e conseguiu enganar os nossos primeiros pais. Alguma pergunta aí, irmão? Não. Esse é comentário do pastor Francisco. Amém. Então vamos lá dar prosseguimento. Então ele vai usar novamente essas armas, que é a mentira, ser ardiloso, a sua sagacidade, porque tem pessoas... Eu queria trazer tudo que Deus havia colocado. Aqui nós temos que sintetizar aqui algumas coisas. Mas dentro dessa ilusão, tem pessoas que a verdade é que elas gostam de viver iludida. É uma realidade da vida. E o que é ser iludida? É deixar-se dominar por alguma coisa. É a pessoa que vive de ilusão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa almeja conquistar muitas coisas, mas ela não toma um posicionamento para que essa conquista não se torne simplesmente um projeto e passe a ser realidade na vida dela. Às vezes a pessoa não tem aquele ânimo, aquela disposição para lutar por alguma coisa, mas ela vive na sua ilusão. E percebe bem que nós não podemos deixar dominar. Veja bem o que Jó capítulo 15, versículo 31 diz a respeito disso. Porque estamos aqui falando da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, falando desta guerra de Josué contra os gibeonitas, quando eles enganaram a Josué. E nós não podemos viver de ilusão, irmão. Nós temos que viver a realidade da vida. Veja bem, então aqui o que diz em Jó, capítulo de número 15 e versículo de número 31, que diz assim, Jó capítulo 15 e versículo 31, que diz, não confieis, pois na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do dia ela se consumirá e o seu ramo não reverdecerá. Ou seja, vamos confiar nessa ilusão. Outro sim, Salmos 33 e versículo 17, veja bem como o salmista traz uma expressão tão atual no seu verso 33 e 17, o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Nós sabemos que a estrutura óssea de um animal, o cavalo, ela é forte, a sua estrutura física é forte, mas o que o salmista recomenda, que ele não pode livrar ninguém da guerra. Outro sim, eu vou aqui falar uma referência de Cantares, de Salomão capítulo 1 e versículo 3, dentro desse texto aqui, Salomão ou Cantares, melhor dizendo, né? Escrito por Salomão, Cantares, capítulo... Essa aqui é uma das referências que eu gosto muito, irmão, e vejo que cabe aqui dentro dessa explicação
para nós ver que há pessoas que se iludem com esta vida e deixam de viver a realidade. Então, Cantares 1, versículo 3 diz assim: para cheirar os bons dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Eu trouxe aqui uma referência sobre isso, irmãos, e eu acho muito interessante quando se fala sobre ilusão. Por quê? O que Sunamita está dizendo aqui para Salomão? Que o perfume não é maior do que o nome. Porque o perfume, esta fragrância do unguento, é claro que ela traz um aroma, traz um frescor dentro da casa, ela traz um ambiente diferenciado. Mas o que é que Sunamita, que estava se referindo quando ela faz essa metáfora, essa linguagem metafórica do perfume com o nome? Porque o perfume aqui dentro de Cantares de Salomão, ele fala sobre a fragrância, mas fala de coisas passageiras, de coisas efêmeras. Ele não fala de coisas sólidas. Na contrapartida, o perfume vem falar para impressionar, de atrair, para marcar. Porque todos nós, quando apertamos o frasco do nosso perfume, logo o cheiro desaparece. Então o que é que Sunamita está querendo dizer sobre viver neste mundo ilusório ou de ilusão? Ele diz assim que o nome, ele já fala do quê? Do futuro, de trabalho, de caráter, de fidelidade, de inteligência. Enquanto o perfume, ele só tem pelo menos 3 representatividades dentro desse mundo de ilusão, que significa a aparência, presentes e interesses. Então, o que é que nós temos que entender? Que o mundo em que vivemos não é um mundo de ilusão. Não pode ser só por interesses pessoais. É muito maior do que isso. Vamos lá para o segundo tópico, astúcia dos gibeonitas. Aqui os gibeonitas, só quero pautar isso aqui para nós dar uma andadinha, que eu tenho poucos minutos aqui, só para nós concluirmos aqui. Então, que método foi que eles usaram? No capítulo 9, se você ler o capítulo 9, eles vão se aproximar. Por quê? Porque a fama de Israel está crescendo, avançando, dizendo que aquele povo não ficava paralisado diante de seus inimigos, e isso trouxe uma certa fama para Israel, dizendo que esse povo era invencível. Então os gibeonitas, eles é um povo vizinho do povo de Deus. Então o que eles vão fazer? Se veste de pano de saco, coloca um sapato velho, traz pão embolorado dentro do seu alforje, e se apresenta como um coitadinho diante das autoridades de Israel. E é interessante, irmãos, que eles conseguem enganar o povo de Deus. Ninguém está longe disso, irmão. Todos nós somos sujeitos a ser enganados por alguém. Mesmo que seja alguém de dentro ou de fora, de perto ou de longe. Porque esse povo estava próximo daquela região. Era um povo vizinho. Mas eles se transvestem. É como Paulo diz ali no livro de Coríntios, capítulo 11, que o Satanás ele se transveste em anjo de luz para conseguir aquilo que ele quer. E é isso que os gibeonitas vão dizer. E a primeira coisa que eles vão dizer, quando Josué chega diante deles, ali os homens chegam diante deles, dizer: quem são vocês? Eles se apresentam como: não sou ninguém, sou teu servo. Eu estou aqui aos seus cuidados, estou aqui, vocês mandam, estou aqui para compor a caravana do povo de Deus. Mas na verdade eles vieram para tirar o alicerce do povo de Deus. Eles não veio para somar, eles não veio para contribuir, eles veio aqui para realmente fazer as suas armadilhas. E olha o que diz aqui no tópico 2, no subtópico 2, a armadilha é descoberta. E quando Josué, olha irmãos, ele conseguiu muito bem enganar. Primeiro dizendo que era servo, segundo dizendo que veio para servir. E quando isso vai passando, então o que acontece? O povo de Deus, ali os homens que estavam ali perante o Senhor, fizeram um juramento
que não os mataria. Olha, irmão, como que isso é sério. Por isso que nós temos que estar no mesmo sentimento do nosso Deus, para que nós não sejamos enganados pela astúcia cilada do inimigo, porque se for possível ele se transfigura em anjo de luz para enganar a igreja, e quando aquele ato ali é descoberto, depois de 3 dias, ele já não pode mais fazer nada. Por quê? Porque eles estavam sobre juramento. E qual foi a ideia do inimigo? Dizendo, olha, é porque nós vimos a sua fama, conhecemos a fama de vocês, que ninguém pode parar o povo de Deus. Então foi por essa causa que nós ajuntamos a vocês, para que pudéssemos aqui não ser vencido e ser morto por vocês. Então percebe, irmão, nós temos que entender uma coisa, nem todo mundo que está ao lado de alguém será o teu inimigo, o teu amigo. E nós temos que ter essa sensibilidade de Deus, a orientação de Deus. E o segundo erro de Josué foi por ter acreditado, sem consultar a Deus, sem pedir, sem buscar a presença de Deus. Ele simplesmente confiou na palavra do homem. Olha o que diz em Jeremias 17, se não salvo engano, verso 9, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, percebe que ele veio com astúcia e enganou o povo de Deus. E quando houve essa descoberta, como ele estava sob juramento, e esse povo, se você for ver a história, foi o que deu mais trabalho por uma falha das autoridades de Israel, por não ter buscado a presença de Deus. O terceiro aqui, subtópico, fala sobre a manutenção da aliança. Ou seja, depois desse grave erro que Josué e os seus homens ali cometeram por não buscar a Deus e confiar na palavra daquele homem, eles tiveram que fazer esta manutenção, ou seja, rever. Veja bem o que diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14, você lê aí com mais calma na sua casa, tá? Aqui uma referência bíblica, e aqui também em 2 Samuel 21, 1 e 2. Você lê essa referência aí sobre esta manutenção que nós precisamos fazer aqui para que nós possamos prosseguir. O pastor Francisco está dizendo em Mateus capítulo 26, 41, vigiai e orai. Esta é a recomendação de Deus. E o último tópico aqui que nós vamos para nós encerrarmos, fala uma história de juízo. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. No verso 19 e 20, vamos ler só essa referência aqui, 19 e 20 de Josué. Eles receberam o juízo de Deus, a punição. 19 e 20. 9, 19 e 20. Então todos os principais disseram a toda a congregação, nós juramos-lhe pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, dar-lhes ermos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Então percebe bem uma coisa, depois para consertar esse erro, trouxe uma problemática, porque depois Josué, como não podia mais feri-lo ele com a espada, eles jogaram, a Bíblia diz que eles rogaram-lhe uma praga, porque esta nação não seria mais homens comuns, mas seriam rachadores de lenha e atiradores de água. Então percebe bem, quando nós deixamos de buscar a Deus, o transtorno que nós mesmos causamos para a nossa vida, para a nossa casa, para o ministério. Então por isso que Deus tem que ser o centro, o Deus tem que ser o pilar, o cerne de sustentação para a nossa orientação. Nós não podemos, nós lemos livros, nós lemos tantas outras coisas paralelas à Bíblia, que isso nos ajuda, é claro, mas não é 100% confiável. O que é confiável é a palavra de Deus. Quando nós buscamos a palavra de Deus, certamente nós não erramos, na verdade nós erramos menos. Nós temos condição de errar menos. Então aqui, veja bem que os gibeonitas foram punidos. Então, aqui no subtópico 2, diz assim, uma significativa mudança.
os principais, diante das descobertas do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Josué fez a significativa alteração e tornou-se os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. É complicado isso, né? Pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como este caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto, pois elaboraram um plano doloso, ardiloso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia dele. É claro, irmão, nós sabemos que esse não é o caminho para nós alcançarmos aquilo que nós queremos, porque Deus não compactua com os nossos erros. Então, o que pode acontecer? O que aconteceu dentro do texto? Aconteceu que dá-se a entender que houve arrependimento, por um propósito que eles propositaram em seus corações, mas mesmo não sendo a verdade, a misericórdia de Deus esteve sobre eles. Aí o último tópico aqui, o último subtópico, a bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim os gibeonitas transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Querite Jearim, 1 Samuel 7:1, e a seguir aqui as referências. E no tempo de Salomão o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente eles foram chamados de netineus, e os servos do templo, netinins, auxiliando os levitas, estavam entre os primeiros auxiliadores que voltaram à Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Então veja bem, irmãos, aqui para resumir essa história, eles se voltaram, se arrependeram e conseguiram ali uma posição, digamos assim, privilegiada na casa de Deus. Além de trabalhar, mesmo sendo um trabalho, digamos assim, escravo, mas eles conquistaram ali um espaço e o arrependimento de Deus. O que eu quero dizer para nós encerrarmos aqui esta live aqui e este estudo bíblico é que nós temos que estar pautado em Cristo, na palavra de Deus. Porque este é o meio para que nós não sejamos enganados. E lembrando-se que o apóstolo João disse que nestes últimos tempos haveria de surgir falsos profetas. E esses falsos profetas, se fosse possível, derramaria fogo do céu para enganar, para iludir. A palavra que eu deixo para você, ilusão. Lembra do perfume e do nome? Perfume significa a beleza, o aroma, a essência repentina, mas o nome fala sobre fidelidade, o nome fala de caráter, o nome fala de comunhão. Então nós não podemos viver neste mundo de ilusão. Nós precisamos aterrissar no mundo em que vivemos, no mundo em que nós precisamos guerrear, precisamos batalhar, precisamos lutar para que possamos viver e para que possamos ter êxito na nossa batalha. Irmãos, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que esse domingo seja um domingo de prosperidade para a tua casa, que esse domingo seja um domingo abençoado, que Deus venha intervir sobre esse Brasil, que Deus venha intervir sobre as famílias, os nossos irmãos que precisam de um milagre. Irmãos, que Deus abençoe a tua participação. Compartilhe isso, irmãos, participe conosco, porque não há nada que tenha um valor maior do que a palavra de Deus. E é tudo o que nós precisamos para esse tempo presente. Muito obrigado aos irmãos que participaram. Fique conosco, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos domingo que vem, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Está tendo aí normal das 9 às 10. A nossa irmã Carolina está também aí fazendo as lives para as irmãs.
e os irmãos e aqui a classe de jovens, estamos aí, irmãos, lutando para levar informação bíblica para você, para que nós possamos vencer esse momento em que nós estamos vivendo. Então, a minha palavra é de gratidão a você e que Deus abençoe no nome de Jesus. O Mamori também vai dar uma saudação para vocês aí. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam aqui, ao pastor Francisco aqui, que nos ajuda aqui nessa empreitada, e todos os irmãos que estiveram assistindo essa live, que nós possamos a cada dia aprender mais e mais da palavra do Senhor e que nós possamos nos fortalecer em sua graça, amém? Deus abençoe a todos, que tenhamos um domingo abençoado, e hoje às 17h30 no Facebook da AD, Assembleia de Deus Perus, Parque Vitória, estaremos fazendo nosso culto ao vivo também, às 17h30 até às 18h30, e após o segundo horário, nós faremos também das 19 horas às 20 horas. Você é o nosso convidado para estar assistindo conosco, comente, compartilhe essa live, e Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe.